Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, trabalho com a matéria de informática para concursos e a gente está aqui junto agora para a gente dar uma olhada nas questões da prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Nós tivemos uma prova bem confusa, pelo menos falando da minha matéria, né? Uma prova realmente bastante confusa, é uma prova que ela usou uma linguagem bastante diferente e, infelizmente, o elaborador ele não tomou alguns cuidados que, na minha matéria, são primordiais para que a questão ela não sofra aquele ataque do recurso, né? Então a gente vai conhecer aqui algumas coisas que eu observei que dá para a gente de repente pensar em alguma hipótese. Alguns dos recursos que a gente vai conversar aqui, eles, na minha opinião, conhecendo a Banca Vunesp, eles não vão gerar fruto algum, tá? Porque a banca ela não costuma catar esse tipo de recurso. Mas, de repente, a gente pode até preparar alguma coisa para tentar, né, colocar isso daí, mas não posso garantir que isso vai se transformar em resultado. Nós temos, óbvio, uma questão que ela está bem confusa, ela muito provavelmente vai ser anulada, mas as demais provavelmente vai ser mantido o gabarito, tá certo? Então eu separei aqui um material para vocês, vamos dar uma olhada aqui, ó. Material eu coloquei como correção de prova, mas na verdade a gente está tentando só avaliar o gabarito extraoficial, ou seja, ele vem antes do próprio gabarito da banca, tá? É só para a gente entender o que seria uma resposta supostamente correta antes até do gabarito extraoficial ou preliminar da própria banca, tá certo? Então, noções de informática, que é a nossa matéria, a primeira questão já tem uma questãozinha que ela é um pouco polêmica. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, eu sempre peço para que os meus alunos grifem esse tipo de coisa aqui, ó, porque realmente, às vezes a banca dá aquela desviada e fala assim, ó, a marca é incorreta, tal, mas vamos lá, a marca é correta em relação à área de transferência. Então, qual é o assunto principal aqui dessa questão? A área de transferência, que inclusive eu falei tanto nas aulas, quanto na resolução de exercícios, quanto no Detona, que a banca ia cobrar esse tipo de coisa, porque tem sido o tradicional da banca cobrar sobre a área de transferência do sistema operacional, tá certo? Então vamos lá, como a banca está pedindo a correta, a gente vai identificar aqui alguns erros das alternativas para que isso possa ser eliminado, tá? Então vamos lá. Alternativa A, uma novidade. Quando a banca coloca esse termo novidade, significa que ela está fazendo uma comparação entre as duas versões, tá? Ela está falando que a versão 11 tem coisas que na versão 10, por exemplo, não tinha, tá? É a cópia de texto e imagens da área de transferência de um computador para outro. Isso não é verdade, porque já desde a versão 10, ela permite aquilo que ela chama de sincronização. A sincronização nada mais é do que você permitir que a sua conta da Microsoft ela receba tudo aquilo que você está copiando de um computador e desde que o outro computador esteja logado na sua própria conta, ele receba praticamente tudo aquilo que está sendo copiado de um para outro. Portanto, como isso não é uma novidade da versão 11, ou seja, nós já tínhamos isso na versão 10, isso obviamente não é a nossa resposta, tá certo? Na letra B, o histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência. Tira isso daqui, ó. Fixa só até aqui, tá? Então, o histórico da área de transferência permite fixar itens. Ok, sem problema algum. Ele vai permitir que você fixe os itens aí para você poder trabalhar futuramente. Agora, quando ela fala usados com frequência, não necessariamente os usados com frequência. Ela permite que você fixe qualquer um, não só aqueles usados com frequência. É uma questão que, de repente, ela não está falando que é só os usados com frequência, não é somente eles, não é exclusivamente eles. Portanto, a gente não tem como eliminar essa resposta aqui, ó. Então, isso é verdade, tá certo? Então, ele permite que você fixe itens na área de transferência. Aí na letra C ele falou, ó, diferentemente da versão presente no Windows 10, a mesma coisa, ó, falando que é uma novidade, tá? Do 10 para o 11. Foram criadas duas áreas de transferência, uma para texto e a outra para imagens. Isso também está errado, não existem duas áreas de transferência, no caso existe uma área de transferência só, com capacidade de até 25 itens, que vão sendo acumulados enquanto eu vou copiando, tá certo? Na letra D, fixar é possível, né? Um item na área de transferência, a gente já viu que isso é possível. Aí aqui que vem a pegadinha, ó. Não impede
que ele seja removido. Ok, o fato de eu fixar um item na área de transferência, realmente, num primeiro momento, ele não pode ser removido, tá certo? Por quê? Porque se eu mandar limpar a área de transferência com esse item fixado, esse item, na verdade, ele não vai ser apagado porque ele está fixado. Então, ela está falando assim, ó, fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu histórico para dar espaço a novos itens, certo? Só que a banca não disse como que é esse não impede. Então, vamos lá, vamos fazer uma interpretação fria. Fixar um item na área de transferência. Eu posso fixar? Posso, a gente já viu que pode. Se eu mandar limpar a área de transferência enquanto ele está fixo, significa que ele não será apagado ou removido, tá certo? Só que quando a banca diz não impede, significa que ela está dizendo assim, olha, você deve desafixar esse item para que você possa limpar. Então, não impede? Não impede, mas você tem que desafixar, é um passo a mais, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir a área de transferência do meu computador, você está vendo aí, ó, eu tenho qualquer item aqui, ó. Então, eu venho aqui e escolho esse para fixar. O que acontece? Ele está fixado. Se eu mandar limpar, ó, posso mandar limpar tudo. O que vai acontecer? Ó? Esse item não sai daqui, todos os outros saem, mas esse não. Então, ele não está removendo, tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, mandar desafixar e agora sim mandar limpar. Aí ele sai da área de transferência, tá vendo? Então, esse é um item polêmico, porque aqui essa resposta, ela está falando, ó, fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu computador. Ela está considerando que isso está errado. Por que ela está considerando que isso está errado? Porque ela está considerando que você pode desafixar, mas ela não disse que você tem que desafixar. Eu, na minha opinião, a resposta é a letra B, tá certo? A banca não vai abrir mão disso, porque aquela lá está a resposta objetiva. Essa daqui, ela é subjetiva, porque ela passa por uma outra fase onde faltou ela citar alguma coisa, tá certo? Então, ela seria uma segunda resposta correta. E na letra E, para chegar ao histórico de transferência, deve-se pressionar a tecla Windows mais H. Isso está errado porque é o Windows V para você chegar ao histórico de transferência. Então, nós temos aqui, ó, duas respostas possíveis. Na minha alternativa seria B, né? Só que ele é suspeito porque o D, aliás, não é impossível, ou seja, ele pode ser apagado, pode ser removido desde que você faça a desafixação dele, tá certo? Então, eu, particularmente, responderia gabarito B, mas não tiro a possibilidade de você fazer essa alternativa aqui e modificar a sua resposta, tá certo? Vamos lá, 78. Um sistema operacional Windows em sua configuração padrão permite diversas ações. Aqui eu gostaria de deixar muito claro isso para você, ó. Permite diversas ações. A banca não está dizendo nem como, nem quando, nem onde, estou falando apenas que permite, tá? Em uma pasta selecionada. Então você tem uma pasta selecionada e você pode fazer um montão de coisa, tá certo? Aí ele fala sobre copiar como caminho, copiar como atalho, fixar no acesso rápido, fixar e iniciar. Até para a gente ganhar um pouco de tempo, eu trouxe aqui, ó, o chamado menu contexto de todas as possibilidades, tá certo? Então eu escolhi lá uma determinada pasta e cliquei com o botão direito do mouse para que você possa ver todas as possibilidades. Observa que nós temos aí várias coisas, por exemplo, copiar como caminho. Tem aqui, ó, copiar como caminho. Então, isso daqui está correto. Aí ele fala copiar como atalho. O que que acontece? Ó, você vai ver que não tem nenhuma opção que é copiar como atalho, mas isso daqui pode ser feito assim. Você pode copiar com Ctrl mais C, que o Ctrl C ele faz somente o copiar, e aí quando você clica com o botão direito do mouse depois de ter sido copiado, você pode escolher a opção colar, opa, cadê? Colar como atalho. Ou seja, você tem essa opção aqui, ó, eu vou colocar ela aqui, assim, marcadinha diferente, porque ela não tem aqui no menu contexto, mas ela existe, tá certo? Vamos lá, ó, letra B, fixar no acesso rápido. Então, você tem aqui, ó, fixar no acesso rápido. Essa está correta. Aí ele fala sobre fixar em iniciar. Nós temos aqui, ó, fixar em iniciar. Está correto também.
Então, supostamente, essa daqui tem as duas alternativas corretas de forma objetiva. A segunda parte da primeira alternativa, ela não está 100% correta, mas ela também não está 100% errada, tá certo? Aí vamos lá, na alternativa C, abrir em nova área de trabalho. Eu não tenho essa alternativa aqui, ó, portanto, essa realmente não pode ser a nossa resposta. Depois ele fala abrir em nova guia. Aí você tem aqui, ó, abrir em nova guia. Essa daqui está correta, a letra C, então está errado porque tem uma coisa que está errada ali. Letra D, abrir em nova janela. Tá aqui, ó, abrir em nova janela, está correto. Enviar pasta por e-mail. Você tem aqui, ó, enviar pasta, e aí você tem aqui, ó, destinatário de e-mail. Ou seja, isso está certo também. Como a banca não fala sobre o menu contexto de forma direta, ela fala apenas que permite, eu tenho com certeza duas alternativas corretas aqui, ó. Essa daqui está totalmente correta. A letra A, ela ainda tem aquela possibilidade de você falar assim, ah, mas eu preciso copiar para depois colar tal. Mas a banca não falou qual é o passo a passo, ela permite diversas ações. Então, posso copiar como atalho? Pode copiar e colar como atalho, sem problema nenhum. Aí ele fala sobre fixar na área de trabalho. Então, nós temos aqui o fixar na área de trabalho. Então, esse fixar na área de trabalho significa o seguinte: fixar é a mesma coisa que criar atalho. Então, se fixar é a mesma coisa que criar atalho para o sistema operacional, nós temos aqui algumas coisas como o enviar para, aí aqui ó, a área de trabalho, criar atalho. Então, eu posso fixar na área de trabalho? Posso. Porque fixar na área de trabalho é a mesma coisa que criar atalho. Tem um caminho direto? Não, mas ele tem um caminho que faz a mesma função. Aí ele fala compactar para arquivo zip. Aí eu tenho aqui, ó, enviar para pasta compactada. No sistema operacional Windows, uma pasta compactada se transforma em um arquivo zip. Portanto, eu posso compactar para um arquivo zip? Posso também. Olha que maluquice que o cara fez aqui. Ele me deu 3 alternativas corretas, tá? Lembrando que eu tive que fazer uma interpretação para que eu possa resolver. Então, ó, o compactar para a pasta é enviar para pasta compactada. Ou seja, é a mesma coisa. É um passo a passo diferente? É, mas é a resposta. O fixar é a mesma coisa que criar atalho? Sim, é a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui ó, 3 respostas corretas e a primeira ainda com possibilidade. Portanto, essa daqui, na minha opinião, nem gabarito deve ter. Ela deve ser anulada, porque eu tenho a B, a D e a E, e além da A, que também é um pouco confusa, tá certo? Então, vamos lá, seguindo aqui, ó. Questão 79. No Word, presente no Microsoft 365 em português, em sua configuração padrão, tendo como base a versão 2016, um usuário deseja proteger um documento contendo informações sigilosas, colocando senha. Isso daqui, ó, eu expliquei durante as aulas, eu expliquei durante a resolução de questões, eu ainda falei isso lá no Detona, que existe essa questão de segurança de arquivos, colocar senha, existem 2 tipos de senha, que é a senha de proteção e senha de exibição, a senha de proteção e senha de alteração, perdão. Senha de proteção é aquela que você impede das pessoas entrarem no arquivo, e senha de alteração é aquela que você permite a leitura, mas não permite a alteração, tá certo? Então vamos lá, para que somente pessoas com posse dessa senha consigam abrir o documento e visualizar as informações nele presentes, tá certo? Aí uma forma de fazer isso seria o seguinte, ó, entrar em opções, primeiro ele fala sobre o menu arquivo, tá vendo? Ó, na guia arquivo, ou seja, ele está dando o primeiro passo para depois você selecionar os demais. Então aqui é diferente da outra que ele falou que poderia. Aqui não, ele falou, ó, primeiro você tem que ir em arquivo. Então vamos lá, eliminando, ó. A letra A não pode ser porque em opções não tem senha. A letra B não pode ser porque em arquivo não tem senha. Na letra C também não pode ser porque em arquivo não tem segurança. Na letra D, salvar como existe. E na letra D, exportar também existe. O que acontece aqui é que na letra E, exportar indica uma janela que se abre, a pasta e o nome do arquivo desejados. Ou seja, aqui é o diferente, está errado por quê? Porque quando você manda exportar, ele te dá algumas opções de tipo de arquivo, ele não pede para que você dê o nome, ele não pede para que você faça esse tipo de coisa, é um passo a passo bem diferente, tá? Portanto, não poderia ser a nossa resposta. Essa daqui seria a nossa resposta, só que ela tem um porém.
Ele fala assim, ó, você entra lá em arquivo, segundo passo, salvar como, e aí ele fala, indicar na janela que se abre a pasta e o nome do arquivo. Até aqui, ok. Só que aí ele fala assim, ó, em seguida selecionar na janela o botão ferramentas. Aqui que está o erro do cara, porque veja só, quando você abre o Word e manda salvar como, não tem esse botão ferramentas. Você vai ver aqui, ó, acho que eu deixei o Word aberto para que você possa visualizar. Ó, esse daqui é o Microsoft Word 365, vou lá em arquivo, aí eu tenho o comando salvar como, aí ele vai trazer aqui para você colocar o nome do arquivo e o local, certo? Só que aqui você tem o item chamado mais opções. Se eu não clicar aqui, ele não vai me dar aquelas ferramentas que ele falou, então eu tenho que clicar aqui para ele abrir aquela janela que é tradicional do salvar como, que a gente já conhece, e aí sim eu tenho aqui, ó, ferramentas, opções gerais, e aí ele vai me dar as duas possibilidades de senha. Então, esse passo a passo estaria correto se ele tivesse falado desse mais opções. Como ele não fala desse mais opções, ele falou ferramentas, depois em opções gerais, para inserir a senha desejada. Então, isso daqui, na minha opinião, ela tem aquela história de cabe recurso? Cabe, porque o cara esqueceu um passo a passo. Vai dar certo? Na minha opinião, não. A banca não aceita esse tipo de recurso. Nunca aceitou. Todas as vezes que a gente fez recurso, a gente perdeu tempo com isso. Eu, particularmente, não gastaria meu tempo fazendo recurso com isso, tá? Mas fica aí pontuado para você a regra do salvar como, tá certo? Então vamos lá. Nessa daqui, muita gente reclamou, dizendo que você tinha ali umas possibilidades e tal, só que isso daqui é raciocínio lógico, é simples, objetivo, tá? Veja só, conforme você vai fazendo os desenhos, você tem lá o retângulo, que foi feito primeiro. Você sabe que ele foi feito primeiro porque ele está no fundo, atrás de todos os outros. Aí você tem o círculo, que foi feito logo em seguida. Aí você tem o triângulo, que foi feito logo na sequência, e o losango que foi feito na sequência. Então, pela ordem foi feita assim, dá para ver porque eles estão sobrepostos um ao outro. Então, quando ele fala assim, ó, o usuário do Word 365 em português, a sua configuração padrão, tendo como base 2016, inseriu na sequência os seguintes objetos do tipo forma, todos com preenchimento, retângulo, elipse, triângulo e losango. Cada um desses objetos sobrepõe parcialmente o anterior, inserido conforme a figura. Ponto. É isso daqui que a gente já viu. Caso o botão avançar seja pressionado, o que o botão avançar faz? Ele vai, obviamente, cada um dos objetos vai avançar uma posição. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no avançar nesse daqui, ó, ele vai para cima desse e esse daqui volta para cá, ó. Então ele faz essa troca, tá? Se eu clicar no avançar desse daqui, o que ele faz? Ele vai para frente desse e esse volta para cá. Então sempre ele vai fazer esse movimento, tá? Inclusive essa questão ela caiu praticamente igual, só que eram outras formas e outras alternativas de resposta na prova do Barro Branco, Academia da Polícia Militar de Oficiais do Barro Branco, tá? Então ele fala, ó, caso o botão avançar seja pressionado, estando selecionado. Então vamos lá. Se for o retângulo, o que vai acontecer? Ele vai para frente do círculo, não é? Ele passará à frente da elipse, que é o círculo, e atrás do triângulo, ou seja, se ele vai para frente do círculo, ele vai ficar aqui, ó, entre o círculo e o triângulo. Portanto, essa daqui é a nossa resposta. É simples assim, não tem que ficar buscando coisa onde não existe, tá? Aqui ele fala, ó, se você clicar no triângulo, ele ficará à frente do retângulo, não, porque o retângulo está lá no fundo, ele já está na frente do retângulo, portanto, não é a nossa resposta. E se eu clicar no elipse, que é o círculo, ele permanecerá à frente do retângulo? Sim, ele permanecerá à frente do retângulo, só que ele fala atrás das demais formas. Olha o problema aqui, ó, a elipse ela não ficará atrás das demais formas, porque ela passará à frente do triângulo. Por isso essa letra aqui está errada. Na letra D ele fala do losango, que é o que está lá logo na frente, ou seja, se não tem mais nada na frente dele, ele vai avançar o quê? Nada, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele passará a ficar atrás de todas as demais formas? É lógico que não. E na letra E, a elipse, que é o círculo, passará a ficar à frente de todas as demais formas? Não, porque se eu clicasse nele, ele iria para frente do triângulo e não para frente do losango, portanto, está errada. Neste caso, letra A é a nossa resposta, sem nenhuma possibilidade de gabarito, ok? Vamos lá, questão 81. Essa daqui é aquela que todo mundo gosta, né? Avisei durante as aulas que ia cair assim, inclusive dei todos esses exemplos durante a aula, resolvi questões exatamente assim durante o nosso trabalho de resolução de questões e no Detona eu falei sobre a questão soma exatamente sobre essa situação aqui, ó, do ponto e vírgula que significa e, os dois pontos que significa até, e falei especificamente da função soma. A questão do C é que ele é assim, ó, C, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Essa é a estrutura dele.
Então, o C está dizendo que até aqui, ó, é o teste lógico. Ou seja, você vai ter que comparar isso. A partir daqui é o chamado valor se verdadeiro até aqui, a partir daqui é o valor se falso, dali até o final. Então a gente separa assim, ó. E o teste lógico é comparar duas coisas. Só que aqui ele está usando outra função dentro, o ou, que eu ensinei para vocês, para os meus alunos, claro, que o ou permite vários testes lógicos e para dar verdadeiro basta que tenha pelo menos um verdadeiro. Então vamos ver, ó. O A1, quanto que é o A1? É 1. E o A2, quanto que é? 2. O A1 é maior do que o A2? Isso é falso. E o A3, quanto que é? O A3 é 8. E o A1, quanto que é? 1. O 8 é maior do que 1? É verdadeiro. Eu tenho um falso e um verdadeiro. Se eu estou usando o ou, eu preciso que eu tenha pelo menos um verdadeiro para ser verdadeiro. Portanto, isso é verdade. Eu tenho um verdadeiro lá, portanto, o resultado do teste lógico é verdade. Então, isso daqui não serve para nada, a gente não vai calcular somente o valor se verdadeiro. Então, vamos lá. Quem é o B1? 2. Quem é o C3? 8. Quem é o A2? 2. Então, o que eu tenho que fazer com esses três números? Somar. 8 e 2, 10, com mais 2, 12. Portanto, a alternativa C é a nossa resposta, sem possibilidade de gabarito. Ou seja, por mais que ela seja imensa, muita gente quer resolver tudo, você não tem que resolver tudo, você tem que resolver só aquilo que é importante para você. Separa as três partes, como eu ensinei, e aí você resolve só aquilo. Pronto, para a prova, você não está construindo, você está lendo, portanto, isso não é tão difícil de resolver, tá? Vamos lá. Outra que também foi ensinado, tanto nas aulas quanto na resolução de questões. Não falei durante o Detona especificamente dessa questão, mas é uma questão super tradicional da banca, tá? Concatenar é a mesma coisa que juntar. Então, se eu vou juntar, ele vai falar assim, ó, o que tem no A1? Casa. O que tem no A2? D. O que tem no A3? Barro. Ele falou alguma coisa sobre espaço? Não, portanto isso vai ficar tudo junto. Ele está juntando, então a nossa resposta é a letra E. Professor, mas ele não teria que ter espaço, vírgula, ponto e vírgula, tracinho? Não, ele até poderia ter, caso você tivesse citado isso lá no própria função, colocando entre aspas, por exemplo, um tracinho, aí ele ia colocar esse tracinho para você. Mas nesse caso, possibilidade zero de recurso, alternativa E é a nossa resposta, tá? Nessa questão aqui, ó, um usuário de correio eletrônico recebeu um e-mail em sua conta do Gmail, uma aplicação web típica de correio eletrônico. Esse e-mail apresenta o seguinte aviso: aviso de anexo criptografado. Significa que um anexo criptografado é aquele que quem enviou para você não queria que esse arquivo viesse aberto, queria que ele viesse completamente criptografado. Um arquivo criptografado significa que ele tem senha e nem o próprio Gmail consegue saber o que tem lá dentro, só quem enviou e você se tiver a senha, tá certo? Então ele fala assim, ó, cuidado com este anexo. O próprio e-mail está te avisando, porque você não sabe o que tem lá dentro, correto? Ele fala, essa mensagem tem um anexo criptografado e não é possível verificar a presença de conteúdo malicioso. O cara está te avisando que não é possível fazer a verificação de conteúdo malicioso, ou seja, ele não sabe se tem um malware lá dentro, o antivírus do próprio Gmail não foi capaz de fazer verificação por causa da criptografia, tá? Aí ele fala aqui, ó, não faça download desse arquivo se você não conhecer o remetente ou não tiver certeza de que esse e-mail foi enviado por essa pessoa, tá? Então, ó, na prática isso significa que você tem que ter a certeza que isso daí foi enviado por uma pessoa que é correta e que esse arquivo foi criptografado por um motivo justo para que ninguém no meio do caminho tivesse acessado a ele, tá certo? Então vamos lá. Letra A. O que nós temos aqui? Ó? O usuário precisa, ó, palavra pesada da banca, utilizar um aplicativo descompactador. Aqui, ó, a banca não fala sobre compactar, ela fala sobre criptografado, portanto, já está errado por si só. Letra B. O arquivo anexo contém algum tipo de malware. Ele está afirmando que contém algum tipo de malware, sendo que aqui no enunciado ele falou que não era possível verificar. Portanto, não é a nossa resposta. Na letra C, o arquivo anexo não pode ser baixado do Gmail via web, devendo usar para isso um software especializado, que usa POP ou IMAP. O próprio Gmail usa POP ou IMAP, portanto, ele é sim capaz de baixar um arquivo independente do que seja, tá? Aqui é só continuação. Letra D. O conteúdo do arquivo anexo é ininteligível para o Gmail. Significa que ele não conseguiu ler isso daí, tá certo? Mas pode ser baixado normalmente pelo usuário que o recebeu por meio da interface web dessa plataforma do correio eletrônico. Perfeito. Ele pode, desde que você confie na pessoa, confie naquilo que foi enviado para você, tá? Na letra E ele fala, para que o download do arquivo anexo possa ser realizado, o remetente da mensagem deve,
ó, palavrinha pesada, prover sua liberação por meio de fornecimento de código por SMS. Óbvio que não, né? Não é o caso aqui, não é uma dupla autenticação, portanto, não tem código por SMS. Neste caso, letra D, nossa alternativa, sem dúvida, sem possibilidade de recurso, tá? Ainda falando sobre correio eletrônico, um e-mail recebido por um usuário de uma empresa possui o seguinte assunto: FWD e NC. Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Esses dois itens, eles se referem a uma mensagem que foi encaminhada, claro que cada um tem um provedor diferente, então pode ser que um esteja em português, o outro em inglês, os dois significam que foi encaminhada. E o RE significa que essa mensagem foi respondida por alguém, tá? Então ele fala aqui sobre um título, o título é o que menos importa para o que nós estamos estudando. Então ele fala assim, ó, de acordo com os padrões de preenchimento de aplicativos típicos de correio eletrônico, trata-se de uma mensagem, letra A, classificada como spam? Não necessariamente, né? Ela pode até estar lá no spam, até pode, mas o cara está afirmando isso, né, pelo servidor de e-mail do destinatário da mensagem, o que é sinalizado pelos asteriscos presentes no assunto, aí obviamente que não, né? Letra B, gerada automaticamente por um sistema que não deve ser respondida diretamente ao endereço do remetente, o que é sinalizado pelo prefixo FWD, não tem nada a ver, porque o FWD significa que essa mensagem foi apenas encaminhada, tá certo? E a letra C, que resultou de 2 encaminhamentos de uma resposta de um e-mail original. Opa, aí sim, ó, 2 encaminhamentos de uma resposta. Então, ó, 2 encaminhamentos, um FWD, né, forward, sei lá como fala isso daqui, e NC de encaminhar em português. E o RE vem de resposta, portanto, letra C é a nossa resposta. Vamos só confirmar as demais, ó. Que contém no total 3 endereços de destinatários. Não tem como saber quantos endereços de destinatários, porque ele não está me mostrando. E na letra E, que contém pelo menos um arquivo anexo, também não tem como saber pelo título lá como que isso funciona. Portanto, letra C, sem possibilidade de recurso, é a nossa resposta. 85. Essa daqui é uma daquelas que é bem polêmica, mas ela não tem nenhuma possibilidade de recurso, tá? Vamos lá. O URL, Uniform Resource Locator, é formado para designar o endereço na internet. Sobre o URL, é correto afirmar que: letra A. O nome de um arquivo no URL pode ser seguido por um ponto de interrogação e dados no formato ASCII. Isso daqui é uma tabela internacional de padronização de códigos que fala dos caracteres que tem no seu teclado. Portanto, você abstrai isso dessa alternativa, tá? Aí, é possível que o nome de um arquivo seja seguido por uma interrogação? Sim. Isso daqui eu já falei várias e várias vezes em aula sobre a URL. A URL, ela é formada por um protocolo, depois tem 2 pontos barra barra, aí você tem o chamado domínio, que é na prática o www.nomedosite.com.br. Depois você tem 2 pontos e a porta. Eu vou colocar o número 80 aqui, mas é apenas uma sugestão de porta. Depois você tem uma barra que representa o caminho. Depois você tem uma barra que representa o recurso. E esse recurso pode ser o seu arquivo. Só que lembra que domínio também te leva para um documento. Só que esse documento é o chamado documento HTML, que vai fazer você ter acesso à sua página web, tá certo? Esse recurso pode ser muito grande, e se ele for muito grande, você tem que falar assim, olha, eu não quero ele todo, eu quero apenas o chamado query string. Esse query string que aparece aí, ele é como se fosse uma pergunta. Por isso que ele aparece a interrogação. Ele está falando assim, que página do documento que você quer? Aí vai aparecer um hashtag com o chamado fragmento, que é a chamada resposta. Então, é como se você estivesse falando, eu quero a página 25, ele vai direto, ele não vai te trazer o documento inteiro, né, o arquivo inteiro. Então, quando ele fala o nome do arquivo pode ser seguido por um ponto de interrogação? Sim, pode. Portanto, essa é uma resposta válida. Vamos ver, ó, letra B. Um dos campos da URL é o domínio. O domínio é essa parte aqui que nós vimos, ó, que é o lugar onde a gente pode falar como servidor, certo? Então, é o lugar onde o recurso está situado. Até aqui não tem problema nenhum.
Só que ele fala aqui, ó, o diretório e o nome do arquivo solicitado. Aí não, né? Porque o nome do arquivo está lá no final, lá naquela parte que a gente chama de recurso, tá certo? E o diretório é o caminho, portanto, ele vai além do próprio domínio, por isso que não é a nossa resposta. Isso aqui é polêmico, porque tecnicamente tem outras nuances isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque a VUNESP nunca entrou, então a gente tem que ficar limitado àquilo que a banca sempre cobra, tá certo? Letra C. Protocolos como HTTP e FTP, que ficam aqui nessa parte inicial, podem ser utilizados na URL. Já o Telnet e o Mailton não são aceitos. Isso está errado porque aqui eu posso colocar vários protocolos, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, Mailton, Telnet, ou seja, tem vários protocolos que a gente pode colocar aqui. Portanto, sempre que a banca coloca esse já não ou mais não, então não, a gente sabe que vai estar errado isso daí, né? Bem tradicional da banca isso. Letra D. Um dos campos do URL é o caminho, que é essa parte aqui, ó, certo? Ou seja, você tem um caminho que é o local do servidor onde vai ficar todo o recurso, que é o endereço da máquina. Aqui está errado, porque o endereço da máquina é o IP, que designa o servidor que disponibiliza. Então, aqui o servidor está aqui, ó. Essa aqui é a parte do servidor, ou do chamado IP. Portanto, também não é a nossa resposta. E a porta associada por padrão ao protocolo é a única, é a porta de número 800. Aqui eu usei como exemplo a porta para o HTTP, que é esse daqui, ó. Mas você tem o HTTPS, que é a porta 443, você tem assim uma infinidade de portas aí, cada porta é associada a um tipo de serviço, ou seja, ao protocolo, portanto, não é o número 800, por isso não é a nossa resposta. Gabarito, letra A, com certeza, e sem nenhuma possibilidade de recurso, tá bom? Vamos lá, 86. Nós temos aqui, ó, um técnico judiciário deseja realizar uma busca na internet utilizando o Google com as seguintes características. Buscar informações sobre o estado de São Paulo. Não posso digitar só isso daqui, né? O estado de São Paulo e tal. Eliminar da busca informações relativas a clubes. Então aqui, ó, já fica claro, você tem que fazer isso daqui, ó, menos clubes. Ou menos clubes, né? Você tem aqui, você vê que aqui está no plural e a banca colocou aqui no singular, tá? Então você tem ali algumas coisas que têm que ser valorizadas. Aqui você tem também, eu poderia colocar not clube. Esse not também é uma negação, tá? Só que esse not teria que ser com letra maiúscula, não pode ser com letra minúscula, porque ele é um caractere booleano, tá certo? Então vamos lá. Incluir na busca informações sobre processos. Então aqui eu devo colocar, por exemplo, mais processos. Só que aí, diversos, eu não tenho como especificar quais, então eu faço o quê? Coloco o asterisco, e o asterisco para fazer isso eu tenho que fazer ele entre aspas. Então, aqui fica mais fácil, tá? Eu tenho lá, ó, buscar São Paulo, processos excluir clubes, aqui tá errado. Letra B, São Paulo, processos sem clube, tudo entre aspas, transformaria numa frase exata, também tá errado. Esse related até funciona, né? São Paulo, estado, processos diversos, um related, ou seja, isso aqui que não funciona, ó. Ele é como se estivesse falando fora da situação de clube, está errado. No título está errado também, porque eu não mandei procurar São Paulo no título, eu mandei procurar São Paulo, certo? Portanto, isso está errado. E aí sobrou a letra E, ó. São Paulo, você vê que lá ele colocou o estado de São Paulo, e aqui ele colocou só São Paulo. Aí ele colocou estado invertido, menos clube, que está correto, e processos asterisco para relacionar qualquer tipo de processo ou processos diversos entre aspas. Portanto, a letra E é a nossa resposta sem nenhuma possibilidade de recurso, tá certo? Sigamos aqui, ó, questão 87. Assinale a alternativa que apresenta um recurso existente para canais privados. Sempre que você lê isso daqui, a gente discutiu bastante em aula sobre isso, né, que é um assunto novo, né, que tem caído pouco em prova ainda. Você tem canais privados, canais públicos e compartilhados. E o foco aqui é canal privado, então ele é fechado, já foca nisso, tá? Para a ferramenta do Teams. Posso fazer reunião agendada? Não, não posso fazer reunião agendada, ele não permite. Inclusive, olha aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, esse daqui é o mapa que a própria Microsoft disponibiliza para a gente, tá? Ou seja, se você tiver esse mapa para estudar, fica mais fácil, ó, reuniões agendadas. E aí nós estamos falando do canal privado. Então, qual é a nossa resposta? Ó, joguinho, como que a gente falava esse joguinho?
de batalha naval, né? Então aqui, ó, não, não pode. Então nós temos aqui, ó, isso como um erro. Não posso ter reunião agendada em canais privados. Associação ao canal pode ser limitada a um subconjunto da equipe? Sim, a associação do canal pode ser. Você vê que aqui ela não especificou, ela falou apenas uma possibilidade, pode ser limitada a um subconjunto da equipe. Ou seja, eu posso pegar uma equipe de 10 pessoas, seleciono 3, monto um canal privado e falo, ó, só vocês 3 vão fazer parte. Pode ser um canal público? Pode, aí todo mundo da equipe pode entrar. Mas se eu fizer um canal privado, como é o título do enunciado, realmente pode ser um subconjunto, tá? Aí letra C, bots, conectores e extensões de mensagens. Vamos lá no nosso mapinha aqui, ó. Nós temos aqui embaixo, ó, bots, conectores e extensões de mensagens. Nossa resposta aqui é não, não pode. Portanto, aqui, ó, ela não pode ser a nossa resposta para canais privados, tá certo? O canal pode ser compartilhado diretamente com outras equipes? Não, não pode compartilhar, porque ele é um canal privado. E participantes externos podem participar? Não, porque ele é um canal privado, portanto, gabarito B, tá certo? Isso também sem nenhuma possibilidade de resposta, tá? Então aqui, ó, ele inclusive, deixa eu só marcar aqui, ó, a associação ao canal pode ser limitada a um subconjunto da equipe? Sim, que foi a resposta, né? Mas aqui o canal pode ser compartilhado diretamente com outras equipes. Você vê tudo que estava lá nas alternativas está aqui. Esse é o mapinha da própria Microsoft, tá? Os convidados podem participar do canal. Cadê moderação? Link. Cada canal tem um SharePoint, Planner. Bom, acho que é isso, né, que apareceu lá. Então, basicamente, essas são as nossas alternativas de resposta. Perfeito? Então, vamos lá. Próxima. Verificando o Microsoft Teams, é possível personalizar o visual. Para mim, isso daqui é uma das coisas mais cretinas que eu já vi na minha vida em relação à prova de concurso público, você fazer esse tipo de coisa. Mas como prova pode cair qualquer coisa, que nem fralda de neném, a gente nunca imagina o que vem, bora lá. Exibido para chamadas de vídeo, bem como para os chats. Dessa forma, considerando a opção aparência e acessibilidade, então ele está falando a opção aparência e acessibilidade, ou seja, uma configuração, né, disponibilizada por meio das configurações desse aplicativo, é correto afirmar que. Aí, ó, para simplificar a sua vida, eu vou colocar aqui, ó, essa é a ferramenta de aparência e acessibilidade que tem lá no Teams. Assim a gente ganha um pouco de tempo na hora de resolver. Quais as opções que eu tenho aqui, ó? Seguir tema do sistema operacional, claro, escuro e alto contraste. Essas são as possibilidades, tá? Então vamos lá, letra A. É possível configurar a densidade do chat entre as opções suave e alto contraste? Alto contraste sim, suave não existe, portanto, letra A não é a minha resposta. Letra B, entre as opções de tema disponibilizados está a seguir o tema do sistema operacional? Sim, tá lá esse cara, eu vi agora. Letra C, uma das opções disponibilizadas em aparência e acessibilidade é privacidade? Não, nós não vimos privacidade, portanto está errado. Letra D, uma das opções dos temas disponibilizadas é suave? Não, está errado, não existe suave. Entre as opções disponibilizadas em aparência e acessibilidade, inclui-se a opção duração. Também não existe essa opção, portanto, letra B é a nossa resposta, sem nenhuma possibilidade de recurso também, tá certo? 89. No explorador de arquivos do Windows, ao se selecionar a opção configurações da pasta do OneDrive. Aqui é um pouco polêmico, porque isso daqui é uma versão nova do Windows, né? Então a maioria das pessoas não tem isso. O OneDrive já está no Windows desde o Windows 7, mas essa configuração específica da pasta do OneDrive é só do Windows 11, tá? Abre-se uma janela com as seguintes opções. E aí eu vou colocar aqui, ó, a janela de opções de configuração do OneDrive, tá? Porque assim a gente facilita as nossas respostas, tá bom? E aos poucos também a gente vai aprendendo. Então eu tenho, ó, sincronizar e fazer backup, conta, notificações e sobre. Então, vamos lá. Layout, autorizar versão e conta? Não. Letra B. Excluir cofre pessoal, layout e criptografar? Não. Letra C. Exibir, compactar, inserir usuário e cofre pessoal? Não. Letra D, sincronizar, tá lá, né? Ó, e fazer backup. Tem conta? Tem. Tem notificações? Tem. E tem sobre? Tem. Ou seja, essa é a nossa resposta. Letra E, criptografar não, né? Compartilhar
Não sincronizar e compactar, não, portanto, letra D é a nossa resposta sem nenhuma possibilidade de recurso. Você deve estar se perguntando, caramba, professor, essas duas questões aí são de matar, né? São de matar porque o cara que fez isso é preguiçoso, ele não quis fazer uma pergunta um pouco mais objetiva e ele acabou levando você para esse lado, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, ó, considerando a pasta denominada cofre pessoal, o próprio nome cofre já diz, ó, uma coisa que vai ficar fechada não é para todo mundo, tá? Disponibilizada por meio do OneDrive, é correto afirmar que ele funciona exclusivamente na plataforma Windows. Já ensinei vocês que quando tiver exclusivamente, normalmente isso aqui vai estar errado, porque o OneDrive funciona a partir de qualquer sistema operacional, tá? Inclusive em aula eu dei isso, nas revisões de questões eu dei isso também, tá? Ela não permite o compartilhamento direto de arquivos nela inseridos, ó, ela não permite. Por que não permite? Porque isso é um cofre. Se ele é um cofre, só tem lá o que eu quero. Para que eu vou guardar no cofre e vou compartilhar com as pessoas? Não faz o menor sentido isso. Então, se eu quero compartilhar, onde que eu vou ter isso? Eu vou ter na pasta padrão. E no cofre eu vou ter somente aquilo que realmente eu não quero compartilhar. Ou seja, ela não permite o compartilhamento desses arquivos. Na letra C, ela comporta somente arquivos editados no Office? Não, tá errado. Esse somente, já expliquei para vocês exclusivamente, somente e tal. Normalmente está errado, eu posso guardar qualquer tipo de arquivo lá. Considerando o modo gratuito do OneDrive, pode ser adicionados até 5 arquivos. Não, ele não tem esse tipo de limitação. Você tem liberado para guardar quantos arquivos? Até 100 megabytes, tá certo? E letra E, uma vez bloqueada, ela é desbloqueada automaticamente após o intervalo de 2 horas. Isso aqui é o contrário, tá? Se você desbloquear, ela bloqueia sozinho. Mas se você bloqueia, não tem sentido ela desbloquear no caso do cofre pessoal. Portanto, sem hipótese de recurso, letra B é a nossa resposta, tá certo? Bom, com isso, eu encerro aqui essa tentativa de correção, né, mostrar para você alguns pontos falhos da banca, né, nós tivemos aí, como eu disse, até no Detona, normalmente a gente foca em responder 80% das questões de informática na nossa prova, esse é o nosso objetivo, tá? E sempre tem aquelas 3, 4 perguntas ali, no caso deu certinho isso, 80% de perguntas que não teve possibilidade de recurso, e os outros 20% ali com possibilidade de recurso para a gente trabalhar, tá certo? Bom, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, aprendido e que a gente esteja junto numa próxima oportunidade, tenha você passado ou não nessa prova, tá? Se você passou, você vai buscar cargos melhores, se não passou, a gente vai se ver para a gente poder ajudar você a se preparar e agora você foca que tem coisas mais importantes do que só o Excel, que todo mundo gosta, né? Tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!